A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que alegria poder recebê-lo mais uma vez em nossa sala de aula virtual para mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo bíblico das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Veremos hoje a lição de número 5 com o tema A Alma, a natureza imaterial do ser humano. E antes de nós começarmos a falarmos dos textos bíblicos, dos comentários, gostaríamos de pedir que, por gentileza, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Entre lá no link do nosso grupo de WhatsApp, temos professores do Brasil inteiro e contamos com você para esse engajamento orgânico, natural e espontâneo de crescimento de cultura bíblica. Veremos hoje a alma, natureza imaterial do ser humano. Texto áureo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A leitura bíblica em classe pode ser encontrada no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, capítulo 2, versículos 15 ao 17, Mateus capítulo 10, versículo 28. Leiamos a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 1. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo de número 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo de número 10. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Meus queridos, é com muita alegria que nós recebemos nessa ocasião o evangelista irmão João Vitor, um amigo, um companheiro de ministério, membro do Ministério Tabernáculo, lá do nosso amigo e companheiro pastor Edmar. Meu amado irmão, seja muito bem-vindo. Deixe a sua saudação e suas notas introdutórias em o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que externo a gratidão do meu coração neste tempo oportuno de falar deste assunto tão importante que é a respeito da alma. Quero também, nesta oportunidade, cumprimentar os amados amigos na pessoa do evangelista Jade, do evangelista Rafael. Deus continue abençoando os irmãos e é uma alegria poder estar aqui. Meus irmãos, a nível de introdução, nós vemos no desenrolar das Escrituras que o homem ele é um ser tríplice ou tricotômico, ou seja, ele tem alma, ele tem espírito e também um corpo. E a alma, junto com o espírito, vai compor essa parte imaterial, essa parte invisível do ser humano. E, juntamente do espírito, a alma, sendo a parte imaterial, é quem governa a parte material, que é o corpo físico. Então, sendo o imaterial que governa o material, precisamos, então, zelar pela nossa alma, cuidar da nossa alma, pois vai refletir no nosso relacionamento, tanto para com Deus, como também para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo. Veremos no desenrolar da lição a natureza da alma, que a alma é imortal, que a alma é imaterial e que a alma também é consciente. Evangelista irmão Rafael, seja muito bem-vindo. Suas notas introdutórias, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição é alma, a parte imaterial, interior do ser humano, aquela que só Deus vê, somente Deus conhece. A alma, nós sabemos, ela está no meio, entre o corpo e o espírito. Se ela se inclinar para as coisas do espírito, ela viverá em santidade. Se ela se inclinar para as coisas da carne, ela viverá em pecaminosidade. Esta alma, como nós veremos, ela é imortal, portanto, ela sobrevive à morte do corpo. Uma vez que a alma ela passa a existir na concepção,
ela nunca mais deixará de existir. Existirá para sempre, ou na presença de Deus no paraíso, ou distante de Deus no inferno. Por isso que em Mateus 16, 26, Jesus deixa uma pergunta em aberto. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amados e queridos irmãos, o tema de nossa lição, a imaterialidade da alma. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós vamos tratar a alma na perspectiva da eternidade, sem perder de vista a maneira como a Bíblia a define de forma tão categórica. Nós podemos concluir que, no que tange a imaterialidade e a consciência pessoal da alma, os textos bíblicos são claros ao informar que a alma continua existindo após a morte física e continua existindo de forma consciente. Lucas capítulo 16, 19 a 31, a parábola do rico e do Lázaro revela a consciência e identidade pessoal da alma após a morte. Lucas 23, capítulo 43, Jesus disse ao ladrão, ao ex-ladrão, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo deseja partir e estar com Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, as almas debaixo do altar clamam a Deus. Consciência e emoção pós-morte. Venha conosco para mais uma de nossa pré-aula, que tenhamos certeza que apesar da complexidade desse assunto e de entendermos que o homem é uma unidade complexa composta de espírito, alma e corpo, veremos que a parte imaterial ou espiritual do ser, a alma, é distinta do espírito, possui funções e finalidades objetivas e distintas do espírito. Prossigamos na nossa lição. Atributos da alma. De volta ao Gênesis. Evangelista irmão João Vitor. Meus amados irmãos, a respeito deste primeiro tópico, os atributos da alma, atributos são características ou qualidades que definem algo. Então nós vamos ver aí os atributos, as características, aquilo que é atribuído à alma humana, aquilo que a alma assim o é. E de volta ao Gênesis, voltando lá no início, lá na origem, na criação do homem, nós vemos que o homem ele é a coroa da criação de Deus, pois diferente dos animais e dos outros seres criados, quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus soprou no homem o espírito de vida e o fez alma vivente. Então o homem ele é diferente das outras criaturas. Vemos que Deus soprou no homem então essa parte material composta por alma e espírito. Então, sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Eu destaco alguns aspectos aqui a respeito de imagem e semelhança, que essa imagem e semelhança não é no aspecto físico, pois Deus é espírito, Deus é onipresente, então Deus não se limita a um corpo físico. Essa imagem e semelhança, ela diz respeito a essa parte material do ser humano, essas características em que Deus formou o homem, sendo Deus um Deus triuno, formou o homem um ser tripartido e vários outros aspectos. Vemos também no aspecto que diz respeito à espiritualidade, à imortalidade, e conforme Gênesis 1, 26 ao 28, a imagem de Deus também inclui no homem esse domínio, esse governo sobre a sua criatura, sobre as outras criaturas de Deus, a responsabilidade de cuidar devidamente sobre as criaturas da terra, e são atributos que emanam aí da alma, que Deus assim formou no homem. A imagem também moral de Deus nos seres humanos, vemos conforme Romanos 2, 14 e 15, somente os seres humanos possuem a capacidade de sentir o que é certo e errado, bem como o intelecto, a vontade. Então, toda a parte criativa, a parte de governo, são atributos da alma, como veremos assim também no próximo subtópico. Evangelista Rafael. Irmão, Gênesis 2:7. Formou Deus o homem do pó da terra. O que Deus fez do pó foi o corpo. Em seguida, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Fôlego aí, a palavra hebraica, ruach, que também pode ser traduzida por espírito. E por fim, o homem foi feito alma vivente. Então perceba que o corpo Deus fez do pó, o espírito Deus soprou dentro do homem e assim foi criada uma alma. Portanto, a alma ela é o resultado da união do corpo com o espírito. E esta alma é onde está a personalidade do indivíduo. Quem de fato você é, está na alma. Portanto, 3 coisas importantes estão em sua alma. Primeiro, seus sentimentos. Mateus 26, 38, por exemplo, Jesus disse: a minha alma está triste até a morte.
Na alma também, em segundo lugar, está o entendimento. Salmo 139, verso 14, o salmista disse: quão maravilhosas, Senhor, são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E por fim, na alma também está o desejo. 2 Samuel 3:21, por exemplo, Abner, ao fazer aliança com o rei Davi, Abner diz: tu reinarás agora sobre tudo o que desejar a sua alma. Uma vez que esta alma, após a morte física do corpo, ela pode se salvar ou ela pode se perder. Ela pode ir ao paraíso ou ela pode ir ao inferno. Seja qual for o destino dessa alma, ela vai com todas as suas faculdades e com todas as suas capacidades. Como já dito pelo evangelista Jadson, a alma não perde a consciência após a morte física. Seja onde ela estiver, ela pensa, ela sente e ela tem vontade. Queridos, a doutrina da alma é um dos pilares da antropologia bíblica. O livro de Gênesis, portanto, como é a proposta do comentarista, revela não só a origem física, substancial, tangente do homem, mas também revela a perspectiva imaterial, a alma viva. Portanto, compreender os atributos da alma à luz do relato da criação é essencial para discernir a natureza do ser humano, que é um ser espiritual, racional e moral. Vejam, meus amados irmãos, que com a criação do ser humano como uma unidade complexa, como já apontamos, nós vemos aqui a união desses elementos, os elementos substanciais, físicos e tangenciais do ser humano, aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos tocar no ser humano, aquilo que nós podemos ouvir do ser humano. A alma é exatamente esse atributo intangenciável, aquilo que não se pode materialmente ver, materialmente ouvir, materialmente tocar. Todavia, a alma ela percebe e recebe atributos. Quais são os seus atributos? E esses atributos são o que diferencia das demais criaturas viventes. A alma é vida consciente, capaz de refletir e compreender. A alma possui o atributo da racionalidade e intelecto. Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem possui a capacidade de pensar, nomear, criar e planejar. A alma é dotada de intelecto, ou seja, da habilidade de conhecer e interpretar a realidade que está no seu torno e seu entorno. A alma possui o atributo da vontade e liberdade moral. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. A alma é dotada de vontade e de responsabilidade ética. A alma é dotada dos atributos de emoção e da afetividade. A narrativa de Gênesis capítulo 2 mostra que o homem é um ser relacional e afetivo. Deus coloca no homem essa identidade que ele mesmo possui, que é a capacidade de relacionar-se. O homem é um ser relacional. Ele se relaciona com o seu semelhante, relaciona com a natureza criada pelo Eterno e relaciona também com o próprio Deus. Nós podemos concluir então que a partir de Gênesis compreendemos que a alma é o centro da vida, é o centro da razão, da vontade, da espiritualidade, da vida e da existência humana. Apesar da alma ter sido ferida lá na queda, no pecado, ela é o alvo da redenção e da restauração de todo ser humano. Prossigamos então, meus amados irmãos, para o próximo tópico da lição, entre o espírito e o corpo, evangelista irmão João Vitor. Meus irmãos, nós vemos neste tópico tão importante que vai falar sobre essa atuação da alma entre o espírito e o corpo. Ele vai destacar que a alma do homem é a sua personalidade ou também o seu distintivo pessoal, ou seja, essa história de alma gêmea, ela não é real, não existe alma gêmea, cada alma é única, criada por Deus. E nós vemos, amados irmãos, que seus três principais atributos, então, a emoção, o intelecto, a mente, os pensamentos, a vontade, o livre-arbítrio, habitam e são faculdades também da alma. Vemos que nossos desejos, decisões, impulsos, afetos são externados tanto com Deus, através do nosso espírito, e com o mundo, através do nosso corpo, procedem então do nosso interior, procedem então da nossa alma. Por isso, Provérbios 4:23, o conselho do sábio Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração,
guarde a sua alma, o seu interior, porque dele procedem as saídas da vida, porque todas as nossas decisões externas, todas as saídas da nossa vida saem de dentro de nós, saem da nossa alma, do nosso coração. E ele pontua de forma muito bem que a alma serve-se do espírito para se relacionar com Deus, para ser sensível a Deus, e do corpo para se relacionar com o mundo, com o homem. Então o espírito é a parte do homem que, como uma janela aberta para o céu, lhe dá condições de sentir a realidade de Deus e também da sua palavra. Então a alma vai funcionar entre o espírito, como uma janela aberta para Deus, e o corpo para se relacionar e se comunicar com o mundo. Evangelista Rafael. O ser humano é uma alma que possui um corpo para interagir com o mundo físico e que possui um espírito para interagir com o mundo espiritual. Se essa alma se inclina somente para as coisas do corpo, ela fará somente a vontade da carne, ou seja, a natureza decaída. Em Romanos 8, do verso 6 ao 8, Paulo apresenta 3 verdades objetivas sobre a carne. Ele diz, primeiro, a inclinação da carne é morte. Segundo, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Terceiro, ele diz que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Em outro texto, em Gálatas 5, versos 19 e 21, ao citar a lista de 16 obras da carne e coisas semelhantes, pecados que a nossa natureza pecaminosa produz, Paulo finaliza dizendo que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por isso, em Mateus 16, 24, uma das exigências que Jesus coloca para segui-lo é justamente negar a si mesmo, isto é, negar toda vontade pecaminosa da sua carne. Agora, se essa alma se inclinar para as coisas do Espírito, uma vez que Deus é Espírito, João 4, 24, e uma vez que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, Romanos 8, 16, o Espírito Santo, então, produzirá em nós um fruto com 9 gomos. Gálatas 5, 22. Amor, paz, alegria, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E esse fruto do Espírito desenvolvido, amadurecido em você, é o que evidencia a salvação da sua alma. Queridos, o comentarista está propondo aqui de forma muito clara, e eu quero apresentar aqui de forma até como se fosse uma anedota, como se nós fôssemos um sanduíche, compostos por espírito, corpo e, entre eles, a alma. A propositura pedagógica do texto da revista é clara, a alma é e está no centro. A alma é, o centro está entre o espírito e o corpo da consciência. A alma é o centro das vontades e emoções. E a alma é o campo da origem das expressões. Se ela está linkada ou ligada, inclinada mais ao espírito, ela será santificada e se manifestará para a glória de Deus. Se ela estar mais linkada ou ligada ao corpo, ela estará propensa àquilo que não glorifica ao Senhor. Veja que o comentarista deixa claro e diz o seguinte: é, portanto, a alma a sede dos afetos, raciocínio, impulsos e desejos. O que nós queremos com isso é, mais uma vez, ratificar a doutrina da tricotomia, à luz de 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A alma está entre a soma, o corpo, a relação com o mundo físico e sensorial. Para se comunicar com as questões substanciais e tangenciais da existência humana, a alma está tocando no corpo. A alma psique também se relaciona com a pneuma, o espírito, dimensão mais profunda pelo qual ela se relaciona com Deus. Para se relacionar com Deus, ela se linka ao espírito para receber de Deus a graça, para receber de Deus a cobertura do sangue de Jesus, para perdão dos pecados, ora cometidos na alma, ora cometidos na dimensão do corpo, como o pecado da prostituição e os correlatos.
ela se relaciona com Deus para ser refrigerada, descansada, porque é em Deus, através do Espírito, que a alma recebe descanso de toda pressão, de toda compressão, ou até mesmo, a depender da situação, até mesmo de toda a depressão. Ponto número 3, evangelista irmão João Vitor, a alma abatida. Meus amados irmãos, a alma abatida. Nós vemos neste subtópico de número 3, a respeito da situação que vivia o salmista diante de uma grande aflição de alma, em que ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturba dentro de mim? E vai conversar consigo mesmo e lhe dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Estamos sujeitos às dores da alma. A exemplo do salmista, que vai olhar para dentro de si e diante das aflições que sua alma se encontrava. E às vezes, irmãos, o nosso exterior está bem, mas o interior está se corroendo de dor. E o que fazer diante das dores da alma, dos abatimentos da nossa alma? Eu me lembro também de 2 Reis 4:27. Aquela sunamita estava numa situação de um grande desespero após a morte de seu filho, de tal maneira que ela se lança aos pés do profeta Eliseu e agarra nos pés do profeta. E Eliseu então diz a Geazi que a alma daquela mulher estava nela triste de amargura. E o Senhor me encobriu, não me manifestou ainda, me revelou o segredo. Diante das situações, meus irmãos, nós aprendemos dessas situações, nós aprendemos com o exemplo do próprio salmista, que ele conversa com a sua alma, conversa consigo mesmo e a exorta a esperar em Deus, pois ainda o louvarei. Então jamais podemos perder a esperança diante dos abatimentos, das aflições, dos desesperos da alma, jamais podemos perder a esperança. Ainda o louvarei. Um momento ruim não define, não significa uma vida ruim. Salmo 103 também, o salmista, ele vai conversar consigo mesmo, exortar a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Fale bem do Senhor, ó minha alma, bendiga ao Senhor. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Então, diante desses momentos também, podemos trazer à nossa memória e enumerar, como o salmista fez, os benefícios de Deus sobre a nossa vida. E, por último, destaco a lamentação de Jeremias 3:21, que, diante também dos abatimentos da alma, precisamos seguir o conselho de Lamentações 3:21, na Nova Almeida atualizada, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E assim, nós sabemos que em Deus nós temos essa esperança e nós ainda o podemos louvar diante das angústias e dos abatimentos. Evangelista Rafael. Meus irmãos, no Salmo 42, verso 1 ao 5, que é a primeira estrofe deste cântico e a base deste ponto, nós podemos perceber 6 atitudes da alma, sendo que 3 são positivas e 3 são negativas. Atitudes segundo o salmista. Primeiro, o suspiro da alma. Ele disse: como cervo que brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Segundo, a sede da alma. Ele disse: a minha alma tem sede de Deus. Porque assim como o seu corpo não sobrevive sem água, a sua alma não pode viver sem a presença de Deus. Terceiro, o derramar da alma. Ele disse: dentro de mim derramo a minha alma. Quarto, o abatimento da alma. Ele disse: por que te abates, ó minha alma? Quinta atitude, a perturbação da alma. Ele disse: e por que te perturbas dentro de mim? E por fim, em sexto lugar, a esperança da alma. Ele disse, soliloquiando com a sua alma, conversando com a sua própria alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Porque a sua alma, na presença dos homens, ela pode até se abater, pode até se derramar, pode até se perturbar. Mas se a sua alma suspira por Deus, tem sede de Deus e espera em Deus, esta alma, a tua alma, é salva pela presença de Deus. O Salmo 42, tradicionalmente atribuído aos filhos de Corá, expressa o drama interior da alma aflita que sente a ausência da presença de Deus. Vejam, queridos, que a Bíblia Sagrada não é um livro panfletário. Ela não tem a natureza propagandista. A Bíblia é um livro que expressa a alma daqueles que viveram os dramas da vida real.
e o salmista, na canção de número 42, deste que é o inário oficial do povo de Deus, Israel, deixa claro, especialmente no versículo número 5, como estava conturbada a sua existência. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei para a salvação da sua presença. Veja que esse cântico maravilhoso, ele expressa as complexidades da alma do salmista em 3 perspectivas. Primeiro, ele sentia uma questão espiritual, a ausência de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Segunda perspectiva, um dilema, uma celeuma emocional, uma profunda tristeza. Versículo de número 3, verso de número 3, porque os salmos, como canções, não têm versículos, não é? Verso de número 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E por fim, uma celeuma racional, uma questão racional, lembranças dolorosas do passado. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. A alma sente Salmo 42, versículo 4. A alma sente a distância entre a fé que conhece a Deus e a realidade que ele está presenciando. Nós encontramos então nesse salmo, Salmo da número 42 e em tantos outros salmos que expressam a conturbação da alma dos poetas, o diálogo interior. Uma das marcas mais ricas do Salmo do número 42 é que o salmista fala com a própria alma. Ele não apenas sente, mas disciplina os seus sentimentos pela fé. Isso é muito interessante. O salmista, ele conversa consigo mesmo. Ele tenta corrigir, organizar e planejar os seus sentimentos e emoções à luz da sua autodisciplina, à luz daquilo que ele entendia como correto na palavra de Deus. Ele pergunta: por que você está abatido, a minha alma? E ele dá a ela um conselho: espera em Deus, porque em breve nós o louvaremos. Esse diálogo mostra o seguinte: ele reconhece o abatimento, ele é honesto emocionalmente, então nós precisamos compreender que enquanto servos de Deus, nós viveremos momentos de dificuldades emocionais, percas, que nós precisaremos superar para a glória de Deus. Mas ele não se entrega. Ele entende que a fé, ela possui conteúdo racional e consciente, e ele se conduz e ele volta à adoração. Ou seja, a fé não nega as emoções, redime-as pela esperança em Deus. Vamos para o ponto número 2 de nossa lição, meus amados irmãos, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade, distinção de substâncias. Evangelista irmão João Vitor. Meus irmãos, a natureza da alma, nós vemos abrangido no decorrer de toda essa lição e precisamos frisar uma vez mais que a alma é de natureza imaterial, tão diferente do corpo, que é tangível, que é palpável. A alma, ela é intangível, impalpável. A alma, então, assim o é, de natureza imaterial. E nós vemos que, conforme Mateus 10, 28, o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Vemos também que a alma, ela é de natureza imortal. A alma não perece com a morte do corpo, ela continua existindo. A própria afirmação de Jesus, Mateus 25, 46, a respeito da vida eterna e do juízo eterno, Jesus diz que irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então a própria ideia de um castigo eterno e de uma vida eterna já nos dá a ideia de que a alma não morre, não pode ser aniquilada, não pode ser, então assim, exterminada. E vemos também que a alma é consciente, é da natureza da alma também a consciência, e no que é chamado este período intermediário entre a morte e a ressurreição, há este período que é chamado período intermediário, e dentro deste período a alma não está dormindo. Quando Paulo usa uma alegoria para se referir à morte, nem todos dormiremos, lá em 1 Tessalonicenses 4, nem todos dormiremos, está usando de uma forma alegórica para representar a morte, não que a alma do homem estaria dormindo, e cai por terra também
é a afirmativa e a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dos Testemunhos de Jeová, que é a respeito do sono da alma. A alma permanece consciente neste período pós-morte. E vemos o exemplo da história do rico e Lázaro em Lucas 16, do 19 ao 31. Ambos permanecem conscientes neste período pós-morte. Apocalipse 6, do 9 ao 11, também as almas estavam conscientes, clamando ali debaixo do altar. Filipenses 2 e 3, na concepção de Paulo, ele queria partir e não estar dormindo, mas partir já estar com Cristo, gozando já do favor do Senhor. Então nós vemos que a natureza da alma é imaterial, imortal, e a alma também permanece consciente. Evangelista Rafael. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista que a palavra alma ela é uma palavra polissêmica, podendo ter diferentes significados a depender do contexto. Eu separei aqui 3 designações da palavra alma na Bíblia. Primeiro, o aspecto biológico. Levítico 17, verso 11 diz: porque a alma da carne está no sangue. A palavra alma aí simplesmente significa organismo vivo ou vida. Um segundo aspecto é a alma como pessoa, indivíduo. Deuteronômio 10, 22 diz que 70 almas desceram ao Egito. Por favor, você não vai pensar que 70 almas desencarnadas, fantasmas, desceram para o Egito. De maneira nenhuma. 70 pessoas. 1 Pedro 3,20. 8 almas foram salvas do dilúvio. 8 pessoas, porque o contexto é que nos ajuda a entender o texto. Ezequiel 18, verso 20, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Isto é, o indivíduo que pecar, esse morrerá. A pessoa que pecar sofrerá a consequência do seu pecado. Agora, um terceiro aspecto que é o foco do nosso estudo é a alma como a parte imaterial e interior do ser humano. Essa, como já dito, é imortal. Na história do rico e do Lázaro, embora o rico tenha sido sepultado, sua alma abriu os olhos no inferno, onde ele pensa, onde ele fala, onde ele sente, onde ele tem memória, pois ele se lembra dos seus irmãos. Por ocasião do 5º selo, João contempla, Apocalipse 6, verso 9 a 11, as almas dos mártires debaixo do altar no céu, e elas clamam, embora o corpo delas tenha sido, ou melhor, será assassinado na terra, a sua alma, de forma consciente, clamará no céu pela justiça de Deus. Mateus 10, 28, texto áureo da nossa lição, parafraseando aqui as palavras de Jesus, Jesus vai dizer: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então Jesus está declarando que a alma não morre. Mas Jesus nos revela a quem devemos temer: a Deus, porque Ele tem poder para fazer perecer no Guiena, porque a palavra grega, que aí é traduzida por inferno, é Guiena, ou seja, é uma referência ao lago de fogo, é uma referência ao inferno final, e Deus tem poder para lançar lá tanto a alma como o corpo. Então não temos homens, mas tema a Deus, porque Ele tem esse poder. A alma não é feita de matéria, mas é um princípio espiritual e consciente. Mesmo após a morte do corpo, a alma continua existindo. Essa é a proposta clara e evidente do comentarista, o que mostra sua imaterialidade e independência da substância física. Vejamos Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, de forma muito clara nesse texto, aqui Jesus distingue o corpo, que é material e vulnerável, da alma, que é imaterial além do poder humano. O corpo pode ser vítima de assalto, de homicídio. O corpo pode ser vítima de tentativa de homicídio, de lesão corporal. O corpo está submetido a doenças. Agora, a alma não. Nesse aspecto, a alma é invulnerável. Ela não pode ser alcançada pelas mazelas que podem tocar o corpo. Portanto, a alma é o centro da vida interior. Ela anima o corpo, mas não é parte dele. É crucial que você entenda isso. A alma anima o corpo, mas não é parte dele. Salmo de número 31, verso 9. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumiram-se de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. O salmista distingue a alma do corpo, mostrando que ambos sofrem, mas sofrem de maneira diferente. A alma é imaterial, a alma também é imortal. A Bíblia ensina que a morte física
É exatamente isso, a separação da alma e do corpo, e não o fim da existência humana. O homem é um ser eterno. Deus, quando faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele dá ao homem a capacidade de espelhar algo que é um atributo seu, qual seja a imortalidade. Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A teologia cristã ao longo dos séculos é muito clara em distinguir as substâncias do corpo e da parte imaterial do ser. Ponto de número 2, irmão João Vitor, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Meus irmãos, a respeito da imaterialidade, já foi muito bem destacado que a alma não é composta por matéria física, palpável, tangível, mas a alma é imaterial. E vemos também a respeito da responsabilidade pessoal. Já desde os dias de Jesus, havia ideologias que focavam somente na matéria, ideologias materialistas, como na atualidade existe o que é chamado marxismo. E nós vemos, meus irmãos, conforme alguém muito bem disse, que as atuais heresias, as heresias atuais, são as mesmas antigas, porém com roupagens, com nomes diferentes. Já nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, já haviam essas correntes de pensamento materialista, negando a imaterialidade e também a responsabilidade de cada indivíduo de prestar contas com o Criador. Mas nós vemos que em Romanos 14, 12, a Bíblia diz de sorte que cada um dará conta de si próprio no dia do juízo. Nos tempos modernos, o marxismo, ele nega essa existência de uma alma consciente após a morte e traz consigo também a ideia de que morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, então tem que aproveitar essa vida, tem que se entregar aos prazeres dessa vida, pois ora comamos, bebamos e depois morramos e tudo acabou, mas sabemos que a verdade não é bem assim. Na verdade, não é morreu, acabou, é morreu, começou, porque a morte é somente o começo de uma eternidade, seja com Cristo ou sem Cristo. Então, nós vemos em 1 Coríntios 15, 19, Paulo falando dentro de um contexto de ressurreição, mas também que é cabível aqui. Ele diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A respeito também da responsabilidade individual, em que essa ideologia marxista, ela identifica os pecados como sendo pecados sociais, mas não individuais, tirando a responsabilidade do indivíduo e colocando na sociedade, colocando o indivíduo como uma vítima da sociedade, como alguém que foi moldado pela sociedade, então tirando a responsabilidade individual. E nós vemos que a Bíblia nos ensina o oposto disso. Mateus capítulo 16, versículo 27, a Bíblia diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós vamos dar conta das nossas obras, daquilo que nós realizamos como indivíduos. E tirando essa responsabilidade individual, tira-se também a necessidade de um arrependimento individual, sendo que a Bíblia nos convoca a nos arrependermos de formas individuais. Evangelista Rafael. Meus irmãos, a imaterialidade da alma diz respeito ao fato dela não ser algo visível, palpável, tangível. A alma não é algo que você consegue tocar, que você consegue pegar, como o corpo, por exemplo. E quanto à responsabilidade pessoal, já que nós somos uma alma que possui um corpo e um espírito, é bom lembrar que essa responsabilidade é individual. Como já citado, Romanos 14, verso 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A não ser que você seja um pastor que vai dar conta das suas ovelhas, pois Hebreus 13, 17 assim afirma. Mas tirando isso, você não vai dar conta de mais nenhuma alma. Você vai dar conta da sua própria alma diante de Deus. Em Mateus 25, cada virgem tinha a sua lâmpada. Assim como cada discípulo tem a sua cruz. Assim como cada soldado tem a sua armadura. Ou seja, a responsabilidade é pessoal e individual. Em Hebreus 9, 27, tem uma advertência. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após a morte o juízo. Ou seja, a morte sela o destino da alma para sempre. Não adianta você rezar, fazer missa por quem já morreu.
O purgatório é uma mentira. Não está escrito na Bíblia. Só há dois caminhos, só há dois destinos. Quem morre perdido estará eternamente perdido, mas quem morre salvo estará eternamente salvo. A alma imaterial é dotada de autoconsciência, liberdade, de vontade, o que torna o homem responsável diante de Deus. Já está claro e expresso de forma muito categórica que a alma é intangível, é insubstancial, portanto, ela é imaterial. Isso, da perspectiva filosófica, dá-nos a ideia que existe um mundo para além da perspectiva sensorial. É o que ignora e o que menospreza o marxismo, que, a partir da perspectiva macroeconômica da luta de classes, coloca indivíduos uns contra os outros, brancos contra pretos, pobres contra ricos, sulistas versus nortistas, e esquece que, para além das questões estruturais, existem as questões sentimentais, espirituais ou espiritualistas. Existe um mundo espiritual, existe um mundo não tangível, e a alma toca exatamente nesse aspecto. E a alma que não se pode tocar, a alma que não se pode ver, a alma que não se pode tangir, ela tem responsabilidade, muitas responsabilidades. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. É na alma que nós temos a capacidade de escolher entre a vida e a morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Cada alma é pessoalmente responsável diante de Deus. A responsabilidade não é herdada automaticamente. A responsabilidade é individual. Na perspectiva marxista, todos nós estamos, de alguma maneira, sendo em todo o tempo manipulados. E, portanto, não há liberdade ou autonomia do ser. Mas a Bíblia, em todo o tempo, nos dá uma ideia completamente contrária a essa propositura filosófica. O homem é dotado de autocapacidade, de se autodeterminar e de escolher. Romanos capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A responsabilidade é pessoal. O resultado da consciência moral e da liberdade da alma. Ponto número 13, evangelista irmão João Vitor, materialismo e teologia. Meus irmãos, nós vemos também como essa visão materialista, marxista, ela tem influenciado também na teologia, claro, de uma forma negativa. Como as visões materialistas, elas vão influenciar, nós vemos o exemplo no catolicismo, a teologia da libertação, que é uma abordagem teológica que vai enfatizar a libertação dos oprimidos. Em certos contextos vai envolver também as análises das questões das socioeconômicas, né, das lutas de classes e a preocupação social com os pobres e a libertação política dos povos oprimidos. Então, uma teologia que visa uma libertação terrena, prioriza somente uma libertação terrena. E nós vemos que essa versão da teologia da libertação no protestantismo é a chamada teologia da missão integral, que enfatiza a importância do engajamento cristão com a luta por justiça social, combate à pobreza, cuidado com o meio ambiente, vendo isso como parte essencial da missão da igreja. Essa mistura dessas ideologias marxistas com uma teologia materialista vão gerar ventos de doutrinas, trazendo confusão espiritual, vai desviar o foco da pregação. Ao invés de focar na pregação do evangelho, na salvação da alma, vai focar na ação social, nos bens materiais, nas coisas materiais. E é claro que não devemos desprezar o social, mas sabemos que o social não é o foco é a salvação, é a vida eterna, nosso alvo é o céu, mas é claro que as boas obras também vão nos acompanhar neste caminho que estamos indo para o céu, mas não são centro é a nossa salvação. E a teologia da libertação vai dar mais prioridade a essa transformação social, política, vai dar mais prioridade a ela do que a pregação do evangelho, sendo que a nossa esperança
ela não se limita somente a uma libertação terrena, a uma bênção terrena, mas a uma bênção eterna. E nós vemos que outras teologias, como a teologia coach, você tem que prosperar, você tem que romper, conversam também com essas teologias aí que são danosas no seio da igreja, que é a teologia aí da missão e a teologia também da libertação, teologia da missão, conforme destaquei aqui, corrigindo missão de tempo, missão integral. Evangelista Rafael. Meus irmãos, o materialismo, ele nega aquilo que é espiritual, acreditando apenas que a vida se limita a essa existência temporal. Segundo essa heresia, a vida termina com a morte biológica. Materialistas citados na Bíblia, como os saduceus, por exemplo, que eram materialistas parciais, não acreditavam em alma, não acreditavam em inferno, não acreditavam em eternidade. Portanto, essa linha de pensamento equivocada, ela acaba desaguando ou no ateísmo ou no hedonismo, porque eles dizem o seguinte: já que só existe aquilo que é material, então Deus não existe, porque Deus é espírito. Eles dizem, já que só existe aquilo que é físico, então o que eu faço com o meu corpo não importa. O importante é dar prazer a este corpo a todo preço e a qualquer custo. Perceba que, segundo a boa teologia bíblica, o materialismo é o que nós poderíamos chamar de doutrina de demônio, heresia de perdição, que vai levar ao inferno da condenação. Porque Deus existe e Ele julga com justiça. E o seu corpo não é para prostituição, é para santificação. E este seu corpo é o veículo que está transportando esta tua alma na viagem da vida para um destino eterno, que pode ser a salvação ou a perdição. Então escolha com atenção, porque Deus não deixou você escolher a cor da sua pele, o tom da sua voz, a altura do seu corpo. Mas a coisa mais importante, Deus deixou você escolher onde você quer estar, onde você quer passar a eternidade. Essa escolha é sua responsabilidade. E o seu destino eterno, ele fica evidente através de uma vida de pecaminosidade ou através de uma vida de santidade. O materialismo filosófico afirma o seguinte: tudo que existe é matéria e energia. Portanto, não há alma, não há espírito e não há Deus. Esta perspectiva, essa lupa, essas lentes de ver o mundo nega completamente a realidade espiritual e reduz o ser humano a um produto de processos físicos e químicos. Mas a teologia bíblica confronta isto. O conteúdo das Sagradas Escrituras é completamente antagônico a essa perspectiva diabólica. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com essa declaração singela, o que nós podemos concluir contra o materialismo marxista? Deus está antes da matéria. Então nós não somos materialistas, nós somos criacionistas para a glória de Deus. Ensina que a matéria teve origem no espiritual. Ou seja, tudo aquilo que existe tem como fonte de existência o Logos divino, Jesus de Nazaré, criador de todas as coisas. Esse texto mostra ainda que o espírito é superior, porque ele é anterior ao mundo físico. Então está no espírito, está na perspectiva espiritual a excelência de todas as coisas. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O materialismo nega o espiritual, mas a Bíblia declara que o próprio fundamento da existência de todas as coisas está no mundo espiritual, no Deus que é espírito e criou todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 3, entendemos a palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A matéria não é eterna, nem muito menos autossuficiente. Ela depende da palavra criadora, isto é, de uma realidade imaterial, que é pré-existente, eterna e perene. Então, queridos, nós precisamos estar atentos às sorrateiras infiltrações que as trevas tendem a tentar colocar no mundo, especialmente na igreja, com ideologias que vêm revestidas
de um conceito teológico e que buscam até mesmo fundamentação em versículos e em textos isolados da Bíblia, como a teologia da libertação, no campo católico romano, e a teologia da missão integral, que busca dar à igreja uma missão tão somente terrena, uma missão tão somente passageira. É claro que nós entendemos que as boas obras é o bom sinal, é o bom sintoma de uma igreja saudável, mas o centro da igreja é teísta. Deus está no centro de todas as coisas. E a perspectiva e o produto final de tudo aquilo que a igreja é e realiza nessa passagem que estamos nessa terra se concluirá na eternidade, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. A igreja, ela não tem uma missão política terrena, porque tem por sua natureza ser passageira. A missão da igreja é eterna, para viver eternamente com Cristo na Nova Jerusalém. Nós já estamos por terminar essa nossa aula, adentrando agora no tópico do número 3. Entre lá no grupo de WhatsApp de nossa pré-aula, porque dentre os integrantes do grupo nós estaremos fazendo sorteio da Bíblia do Obreiro. Entre lá e engaje conosco na construção de cultura bíblica. Temos lá professores do Brasil inteiro e contamos com você para a contribuição de uma boa aula. Alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde, evangelista irmão João Vitor. Meus irmãos, nós vemos neste subtópico que devemos alimentar a nossa alma com aquilo que edifica e com aquilo que vai trazer para nós o desenvolver de uma alma saudável. E a pergunta que fica, como temos cuidado de nossa alma? Aí nós vemos o primeiro exemplo que é mencionado, que é o exemplo do rico insensato, que era um homem totalmente materialista, e vai dizer à sua alma: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, folga, e de repente Deus lhe diz: louco, ainda essa noite pedirão a tua alma o que tens em depósito, para quem será? Nós vemos o exemplo de alguém que cuidou somente do material e que se esqueceu daquilo que é eterno. E faço uma observação: se aquele homem tivesse tido o mesmo empenho, o mesmo cuidado que teve com o material, com aquilo que é eterno, certamente ele seria alguém muito próspero espiritualmente falando. E assim como o nosso corpo físico é resultado daquilo que nos alimentamos, a nossa alma também é. Se nos alimentarmos de alimentos que não são saudáveis, o nosso corpo também não vai estar saudável. E se nos alimentarmos com aquilo que é saudável, com aquilo que traz saúde, nosso corpo vai ser um corpo saudável. Então precisamos criar hábitos saudáveis. E para ter uma alma saudável, precisamos aí nos alimentar com aquilo que glorifica o nome do Senhor. Se nos alimentarmos com lixo, como por exemplo a pornografia, tem causado destruição de casamentos, de lares, de famílias, e causa uma destruição da alma. E um conselho, Salmo 101, versículo 3, não porei diante dos meus olhos aquilo que é impuro ou coisa má diante dos meus olhos. Então nós vemos, irmãos, que nós precisamos ter hábitos saudáveis, ver aquilo que edifica, ler aquilo que edifica, ouvir aquilo que edifica. A respeito dos maus pensamentos também, a Bíblia diz em Colossenses 3:2 que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Lamentações 3:21, quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Então, devemos aí criar estes hábitos saudáveis e edificar a nossa alma. Evangelista Rafael. Meus irmãos, o corpo nós alimentamos com a boca. A alma nós alimentamos com os olhos e com os ouvidos. Aquilo que você lê, aquilo que você vê, aquilo que você ouve pode prejudicar ou edificar a sua alma. Pode fortalecer ou adoecer a sua alma. E se a alma não estiver bem, o corpo pode ficar mal. Talvez você esteja assistindo essa pré-aula depois de um café, depois de um almoço, ou quem sabe, até depois de um jantar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu a Bíblia hoje? E se a sua resposta for não, eu quero te dizer que você cometeu uma grande injustiça, porque você lembrou de alimentar o teu corpo, mas não lembrou de alimentar a tua alma. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o dinheiro pode até comprar remédio para o teu corpo,
mas somente Deus e a sua palavra pode dar saúde e salvação para a tua alma. Eu quero falar com você a respeito daquilo que a teologia bíblica chama de as janelas da alma. Se referem principalmente aos sentidos internos e externos, como os olhos, ouvidos, pensamentos e até o tato, por meio dos quais a alma recebe, processa e reflete o que há no mundo e o que há em Deus. É através do que vemos, ouvimos, e através daquilo que nós tocamos ou da maneira como nós somos tocados, é que nós damos acesso a sentimentos, emoções e inclinações da nossa alma. O ser humano foi criado por Deus para ser um ser integrado. Por isso o corpo, para nós interagirmos com o mundo físico e material. Por isso o espírito, para nós nos relacionarmos com Deus. Portanto, da complexidade, da integralidade do ser humano, a alma está aí para se relacionar com aquilo que Deus fez no mundo físico e para se relacionar com o próprio Deus. As janelas da alma são meios pelo qual o mundo exterior entra no interior do homem, afetando sua mente, suas emoções e seu espírito. Por isso, a saúde da alma, do ser imaterial, depende daquilo que permitimos ter acesso a quem interiormente somos. Provérbios capítulo 4, versículo número 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, a tua alma, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que vemos, desejamos e contemplamos ilumina e contamina toda a nossa alma. Então cuide dos livros que você lê, tenha critério com a música que você ouve, tenha cuidado com os filmes que você assiste, com as pessoas com quem você convive e com os indivíduos que tocam no seu corpo. Por isso, guarde-se, porque a alma, ela está e deve ser protegida pelo seu invólucro, que é o corpo. Então, cuide da alma, porque dela depende a sua saúde mental e também a sua saúde física. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e tudo ele fará para a glória do seu nome. Purificação e renovação, evangelista irmão João Vitor. Meus irmãos, a respeito da purificação e renovação, eu destaco que, por consequência da queda, nós estamos sujeitos aos maus pensamentos, aos desejos impuros e perversos, mas agora em Cristo Jesus, nós temos a ajuda do Espírito Santo que habita em nós para vencermos essa velha natureza. E é claro que isso é uma luta diária entre a carne e o espírito, e vence aquele que mais o alimentamos. A Bíblia diz em Gálatas 5, 16 e 17, porque digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, devemos, com a ajuda do Espírito, deixar o Espírito trabalhar em nós e santificar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. E destaco também uma frase de Lutero, que ele diz que pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar e agora tenho que matá-lo todos os dias. Então, todos os dias, nós devemos buscar essa purificação, essa renovação de nossa alma, para que possamos, assim, não cumprir os desejos das concupiscências carnais e, assim, desagradar ao Senhor. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, purificação e renovação. Não existe purificação sem a palavra de Deus. Efésios 5, 25 e 26, Cristo se deu a si mesmo pela igreja para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra é o que te torna bênção pura, sem mistura. E assim como o fogo purifica o ouro, a palavra de Deus arde em nossa alma. E uma vez que estamos na luz e temos comunhão com os irmãos, 1 João 1,7 nos garante que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O salmista também disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque só através da verdade
é que pode haver santidade. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quanto à renovação, que a tua esperança não esteja no pastor, não esteja no médico, não esteja na polícia, não esteja no homem. Que a tua esperança esteja em Deus. Como diz a célebre canção: alma cansada, não desespere, espera em Deus. Pois Isaías 40:31 garante que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque somente Deus preenche o vazio do seu coração e a lacuna da sua alma. Evangelista irmão João Vitor, muito obrigado por sua participação tão brilhante mais uma vez. Meu querido, deixa a sua conclusão em nome de Jesus. Meus irmãos, concluímos que precisamos cuidar do nosso interior, precisamos zelar pela nossa alma. Destaco ainda Mateus capítulo 23, Jesus ele vai reprimir, vai exortar os escribas e fariseus de forma dura por cuidarem mais do exterior do que do interior. No versículo 28 de Mateus 23, por exemplo, Jesus vai dizer que exteriormente, o exterior deles, eles pareciam justos aos homens, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que cuidemos do nosso interior, que possamos nos preocupar tanto com o nosso interior, como também com o nosso exterior, e para que possamos estar vivendo uma vida agradável diante do Senhor. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, quando Jesus contou a história do rico e do Lázaro, as palavras do rico no inferno revelam que a sua alma teve sede. Lucas 16:24. As palavras deles foram exatamente estas: manda que Lázaro faça isso aqui, molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Até esse pedido foi negado, porque o clamor do inferno Deus ouve, mas não atende. Você sabia que a alma tem sede? Não foi isso que o salmista disse? A minha alma tem sede de Deus. E se a sua alma tem sede de Deus no tempo, Deus vai te livrar do inferno na eternidade. Jesus disse em Apocalipse 22:17, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Pois Jesus, conforme 1:17 de Apocalipse, ele tem a chave do inferno. E você sabe que a chave, ela serve para abrir, mas serve também para fechar. Ou seja, Jesus tem poder para lançar no inferno, mas se a tua alma tiver sede de Deus, ele também tem poder para livrar a sua alma do inferno e te dar direito de morar no céu. A edificação da alma é o processo de tornar o interior humano uma morada de Deus. A saúde espiritual é o equilíbrio entre razão, emoção e fé. E as janelas da alma são o meio pelo qual a luz divina penetra, curando e fortalecendo o ser humano. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Obrigado por sua atenção, obrigado por sua audiência. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.